verso 19. Aliás, vamos ler a partir do versículo 18. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 18. Amém? Todos acharam aí? Mateus capítulo 8, versículo 18. Hoje nós vamos estar falando de como ser um seguidor de Cristo. Olha só. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E chegando a um certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe disse: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça, ou reclinar a sua cabeça, né? E outro dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Segue-me, deixe os mortos sepultem seus próprios mortos. Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, estamos na tua casa, ó Pai querido, para ouvir a tua voz. Nós já te louvamos, exaltamos, te adoramos, Senhor, com os nossos louvores. Agora, meu Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Falar conosco em nome de Jesus. Assentai-vos. Irmãos, olha só, ser um seguidor de Cristo é um privilégio maravilhoso, e é uma grande bênção ser um seguidor de Cristo. Amém? E existem muitas pessoas que estão lotando as igrejas mundo afora, mas ainda não se deram conta de quão é importante seguir a Cristo. Alguns vêm à igreja por muitos e muitos motivos, por N motivos. Mas nós servimos a Deus com um único objetivo. Nós temos um ideal, e o nosso ideal é um dia estar na glória com o Senhor. Eu estou pesquisando, irmãos, segundo o IBGE, de acordo com o IBGE, Índice Brasileiro de Geografia e Estatísticas, nós temos 64,4% da população brasileira se diz católica, segundo o dado da Wikipédia. Evangélicos são 30% da população em 2024. O Brasil é o segundo país do mundo com mais número de cristãos. Qual é o primeiro? Os Estados Unidos, né? Muito bem. Uma curiosidade para você é que em 1950 havia 93,5% da população brasileira se declarava católica. E apenas 3,6% se declarava evangélico. Agora, já em 2010, o número de evangélicos saltou de 3,6 para 22,2. Mas em 2024, no ano passado, segundo o mesmo IBGE, 30% da população, olha só, agora tem um índice que chama a atenção, não é que se declara, 30% da população se identifica como evangélico. Pastor, o que é isso? Declaro o evangelho, eu declaro a minha fé. Eu sou evangélico, seguidor do evangelho de Cristo. Agora eu me identifico. Quer dizer que vai à igreja de vez em quando, frequenta uma igreja ali, frequenta outra ali, ora de vez em quando. Esse é o tipo de evangelho que tem. Lembrando, irmãos, que tem, hoje em dia, como eu falei na quinta-feira, igreja para todo tipo de gosto. Tem igreja para todo tipo de gosto, mas não tem uma Bíblia para cada tipo de gosto, só tem uma. Essa aqui é uma das mais fiel, em termos de tradução, que é a King James atualizada, né? Então, existe uma igreja para cada tipo de gosto. Tem igreja
para homossexual, tem igreja para lésbica, tem igreja para tatuado, tem igreja para não tatuado, tem igreja para não tipo. Só, irmãos, que a igreja do Senhor só existe uma. Eu disse aqui na quinta-feira: pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, Atos 20:28. Né? Ser o seguidor de Cristo, irmãos, é um privilégio. E a gente gosta de seguir a Cristo, nós gostamos de destacar os benefícios, não é verdade? Tem gente que ainda acha que quando ele entrega a sua vida para o Senhor, ele recebe uma varinha, né, tipo aquele lá do Harry Potter, que vai resolver seus problemas. Mas não. Quando você aceitou Jesus Cristo, a única coisa que você ganhou foi uma espada. É uma espada para você lutar e guerrear. Mais nada. Glória a Deus. Ó, Mateus 16:24. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Irmão, não dá para seguir a Cristo sem renúncia. Eu estava pensando aqui, lembra quando Deus chamou Abraão? Lá em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu vou te mostrar, e eu vou te fazer de ti uma grande nação. O que Abraão levou? Nada. Sua esposa, para não caminhar sozinho, aí ele tem um carro, foi ter um sobrinho. Ele não tinha filho ainda. Né? E esse sobrinho lá na frente deu problema. Mas Abraão ainda, ele teve que abandonar a sua família, deixar a sua família para trás, deixar os costumes para trás. Para você seguir a Cristo, você tem que deixar os costumes de lado. Você tem que deixar o sentimento de lado. Né? A Bíblia diz, irmãos, que todo mundo pode seguir a Cristo. Paulo chega a dizer a Timóteo: a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas eu te pergunto: todos vão ser salvos? Claro que não. O próprio Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque apertada e estreita é a porta que conduz à vida. Parece que a porta do céu se alargou. Parece que a porta do céu agora é de controle remoto. Abre e cabe todo mundo. Não, irmão. Para entrar no céu só tem um caminho. É através da cruz de Jesus, é seguindo Jesus, andando nos passos, como está em João 8:31. Você quer ser teu discípulo? Permaneça nas minhas palavras e você vai ser meu discípulo. Glória a Deus. Sabe que eu gosto de uma definição do Augusto Cury, fala sobre Cristo? Uma das coisas que ele fala é: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos fossem tão grandes. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os grandes os pequenos. Jesus era aquele que era enorme. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Agora nós temos a chance e o privilégio de seguir a Cristo, de andar nos seus caminhos, de ser guiado pelo Senhor, e nós estamos esquecendo do quão isso é importante. É importante as pessoas, como o Billy Graham falou, no alto do seu grandioso ministério: olha, nós somos o sermão que o povo lá fora está observando. Nós somos a Bíblia que o povo está lendo. As pessoas olham para você, o seu comportamento, a maneira que você se veste, a maneira que você fala, a maneira que você cultua e vê. Ali é aquela igreja do jeito daquela irmã. Ele se veste como aquela irmã. Aquela igreja é como aquele rapaz, como aquele homem. Você representa a igreja. Isso é sério. Veja as qualidades de Cristo. Resumidamente, que a gente tem que ter: amor, né?
misericórdia, fé, esperança, perdoador e altruísta. Pastor, isso é muito. Vou falar de um por um. Jesus demonstrou amor e caridade em tudo que ele fez. Então vamos para cada uma dessas definições que você tem que ter, para se quiser ser um seguidor de Cristo, a primeira coisa que você tem que ter é amor na sua vida. Você recebeu o amor de Cristo, recebeu? Se você recebeu o amor de Cristo, coloque em Romanos 5,5. Olha só, Romanos 5,5, se não me engano. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você tem o amor no coração, o amor para manter seu casamento, o amor para manter a sua vida com Deus, você tem. Deus te deu amor na sua vida. E o amor jamais acaba, diz aqui. Paulo é bem claro, o amor jamais acaba. Profecia cessa, mas o amor nunca cessa. Né? Então você precisa amar. Ninguém amou mais do que Jesus. Ninguém foi tão grande, se fez tão pequeno, para que nós fossemos grandes, irmãos. Ninguém teve amor como Cristo. E como a gente consegue ser seguidor de Cristo sem exalarmos em cada poro do nosso corpo o amor de Deus? Como é que você pode falar que é um seguidor de Cristo se você não ama o próximo? Eu falei na quinta-feira aqui que as pessoas não podem amar o próximo se não se ama. Amar o próximo como você se ama. Eu amo o próximo porque eu me amo, porque eu sou importante, eu quero que ele seja também. Foi isso que Jesus Cristo disse. Amar o próximo como a si mesmo. Você tem que se amar. Você tem que olhar no espelho e achar o seu importante. Eu sou o cara. Você tem que. Talvez aquela luta apertada não foi feita para você. Esse cara sou eu. Né? Minha esposa olha e fala para mim: esse cara é eu. Fica lá de mim. Mas você tem que acreditar na pessoa que você é importante. Jesus deu a vida por quem? Por você? Então você tem que transmitir esse amor para o próximo. Sabe quais as qualidades de quem ama? Mateus 5,44. Esse verso é tão precioso, irmãos, que você precisa ler ele várias vezes para poder entender. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que os maldizem, fazei bem aos que nos odeiam, orai pelos que nos maltratam e nos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Você precisa amar os seus inimigos. Você precisa bendizer e abençoar quem está te amaldiçoando. Você precisa orar por aqueles que estão te maltratando. Está vendo como ser um seguidor de Cristo não é tão fácil? Não é só você vir à igreja, frequentar a igreja, porque na verdade aqui na igreja é fácil, mas lá no seu trabalho, na sua casa, na escola, você é servo de Deus. A maneira como que você se veste determina como você é. Você é o que você faz, você é o que você fala. Romanos 12,14. Abençoai os que nos perseguem. Abençoai, não amaldiçoe não. Está te perseguindo? Ora por ele, abençoa ele. Faça como Balaão, chamaram, contrataram Balaque, contratou Balaão para amaldiçoar. E ele simplesmente, na primeira vez, ele falou: olha, como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? Abençoe, Deus, não amaldiçoe. Serve de Deus aquele que abençoa. Quem é seguidor de Cristo, ele tem empatia. Depois do amor, a empatia é uma das coisas mais importantes. Pastor, o que é empatia?
é reconhecer e compreender as emoções de necessidade do outro. Empatia é me colocar no lugar do outro. Quem ama, ele tem empatia e se preocupa com o próximo. Né? Lembra de Cristo que ele falou? Importa passar por Samaria, não importa que nós passemos por Samaria. Ele tinha que ir lá, porque lá em Samaria tinha uma mulher que era muito perseguida, tinha uma mulher que todo mundo falava mal dela, tinha uma mulher que não era feliz na vida, que tinha sido 5 casamentos e nenhum deles deu certo. Então aquela mulher não tinha uma boa fama, mas Jesus se preocupou e foi lá para lá abençoá-la. Você tem que ir na casa das pessoas e abençoar. Quem tem amor no coração, irmãos, é aquela pessoa que se preocupa com o próximo. É aquela pessoa que ama, que tem sempre um sorriso nos lábios. É aquela pessoa que na hora da dificuldade, ele sabe os meus problemas, o meu Deus vai resolver. Mas agora é hora de eu ajudar o outro. Outra coisa que é importante para quem ama, quem é seguidor de Cristo, é respeito. Sabe o que é respeito? Respeitar as diferenças. Quem ama respeita o próximo como ele é. Estou falando de diferença cultural. Estou falando de diferença. Às vezes uma família tem uma cultura, tem um jeito que é ensinado, que eu acho que é muito errado, mas eu tenho que respeitar para mim. O pessoal perdeu 20 ou 30 anos. Naquele sistema não vai mudar, irmãos. Porque tem coisa que não é pecado, não precisa mudar. Não é defeito, não é pecado, é costume. Então preciso aceitar e respeitar a diferença. Eu sei que no Brasil nós estamos vivendo uma época em que não estão respeitando as leis do nosso país, os nossos governantes, o nosso presidente e os nossos, quase que unanimidade dos nossos deputados não respeitam a Constituição Federal mais. Coloquei lá um artigo lá no grupo da igreja aqui. O Nicolas foi processado e ele teve que pagar 30 mil. E ele é deputado federal. Alguém leu? Alguém ouviu? O senhor falou assim: olha, se eu, que tenho imunidade, que sou deputado, fui processado. Imagina você que é pastor, imagina você que é professor da escola dominical, imagina você que é porteiro da igreja. Por causa da diferença da agenda humana, né? É por isso que o servo de Deus, ele não pode defender esse tipo de incompetência. Nós precisamos defender a palavra de Deus. Eu aceito o outro como ele é, enquanto as diferenças dele eu até respeito, mas eu não posso aceitar aquilo que é contra a palavra. Eu preciso deixar bem claro a minha posição. O homem nasceu homem ou mulher, é macho e fêmea. Não tem meio termo, tá? Mas ainda assim eu tenho que amar e me colocar no lugar do outro, orar e abençoar. E eu preciso ser honesto, comunicar-se de maneira aberta, sem mentir. Paulo diz: olha, não defraudeis um ao outro, não enganeis um ao outro. Quem ama não mente, não trai, não engana. Não é aquela mentirinha que dá o gasto. Quem ama não fala do outro pelas costas. Sabe aquele negócio quando alguém for falar de mim perto para você, pega no braço dele e fala: não, vamos lá na frente dele, você fala para ele. Nunca mais. Nunca mais. A pessoa vai te procurar com uma fofoca, ou querendo falar mal do Joaquim, do José, do João. Olha, irmãos, nós precisamos entender que a nossa função é abençoar. Primeiro lugar, por que outra pessoa faz aquilo? Né? Ah, fulano é um cachaceiro, sem vergonha. Mas por que ele faz aquilo? Será que ele não tem motivos? Ele não soube resolver? Não soube como resolver o seu problema e ele tentou fugir na bebida?
Porque tem situação de determinados casos, que eu já falei, na condição do fulano estava bebendo muito mais. Por quê? Porque eu preciso tentar entender a mente do outro. Isso é empatia. Aí eu vou poder saber orar para ele. Porque não adianta, como disse Tiago, está com fome, você vai, ora, não vai, Deus te abençoe, vai comer, beber, se mentir, eu não tenho. Está com fome, você tem que alimentar. Está precisando de oração, ora, está precisando de uma bênção, abençoa. Porque quem ama, ele é honesto, ele ora, intercede, defende. Sabe o que está escrito em Romanos 12, 15? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Irmãos, o que alegrar? Chorar com quem chora é fácil. O duro é me alegrar com quem se alegra. Por quê, pastor? Porque chorar com quem chora, quer está com problema, eu choro com ele, eu oro com ele, mas quando ele está crescendo, está prosperando, casamento abençoado, filho abençoado, prosperando, crescendo cada vez melhor, aí se alegrar. Meu diabo, por que estou abençoado assim? Porque teve uma oportunidade diferente, mas ela aproveitou a oportunidade. Alguns estudam mais que o outro. Alguns têm mais capacidade que o outro. É simples assim, não tem segredo. Por que alguns trabalham mais, outros menos, meu ano? Porque tem mais oportunidade. Eles têm uma oportunidade. Como disse meu filho, olha pai, fulano de tal, ele passa assim, porque ele tem um ensino fundamental melhor que o nosso. É verdade. Talvez a pessoa tenha uma chance de ter uma escola melhor, professores melhores, mais capacitados, teve tempo para estudar. Quantos aqui não trabalhavam, estudavam, trabalhavam o dia inteiro e estudavam à noite? Quem fazia isso, levanta a mão. Mas não é meu. Então essa pessoa tem mais oportunidade do que nós. Por isso é mais próximo. Não é porque ele é melhor, não. É porque ele soube, alguém deu chance para ele e para você não. E você, como seguidor de Cristo, você tem que entender. Não é porque você segue a Cristo que ele vai te dar a chave de uma mansão, do carro, do iate. Isso não é bíblico. Cristo diz: quer ser meu discípulo? Vem, me segue. Pega a sua cruz. Me segue. Olha, eu vou carregar a cruz. Você vai carregar também. João 16, verso 33. No mundo tereis aflição, tribulação, dificuldade, tem demônio, eu venci. Está implícito quando ele disse: eu venci, vocês vencem também. Se eu venci, vocês vencem. Mas a promessa é: no mundo tereis aflição, dificuldade, problema. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha, você é um discípulo de Cristo, é um seguidor de Cristo. Você precisa ter disposição para ouvir, principalmente o pecador que está lá fora. Não é, às vezes a gente tem que ouvir um ou outro, mas o pecador que está lá fora precisa de atenção. Se você já viu como é que Cristo puxou o assunto para a samaritana, mulher dava de beber, talvez ele nem considerava, mas ela falou assim: olha, como sendo do judeu, pede primeiro a mim, começou a falar. Cristo então perguntou: cadê seu marido? Ela baixou a cabeça. Eu não tenho. Se fosse hoje, ela falava: eu tenho. Porque hoje o pessoal acha que quem é amigado é casado. Amigado não é casado. Né? Pode viver bem, mas casado é casado, amigado é amigado. União estável também não é casamento. Casamento é casamento. União estável parece um casamento, mas não é. Tem quase o mesmo feito, mas não é igual. Amém? Casamento tem os votos. União estável não tem. Então, Cristo puxou o assunto com aquela mulher, porque ele queria ouvir ela. Então, queira ouvir o outro. Tenha amor o suficiente para ouvir o outro. Amém? Irmão, tem muitos casamentos destruídos porque as pessoas dizem uma coisa e faz outra. Mas quem ama respeita, irmãos.
ama, mas agride. Diz que ama, mas bate, mas xinga. Eu fico pensando como as pessoas têm coragem de chegar na igreja, orar, buscar, supostamente falar em língua. Se em casa ele briga, xinga a esposa, fala mal do A, B e C, e depois chega ninguém quer dar uma de sentir. Aí eu salmo 101, irmão. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, que andem em retidão vai subsistirá. O Senhor está procurando placa de igreja, está procurando gente que tem compromisso com Ele. Nós somos da igreja pentecostal unida no Brasil, mas o Senhor não vai vir salvar a igreja pentecostal unida no Brasil. Ele vai vir salvar quem crê no seu nome, quem anda nos seus caminhos, quem vive e pratica a sua palavra. Igreja é só uma forma que nós achamos para nos organizarmos, mas a salvação vem para aquele que crê. Salvação é graça e misericórdia. E quando a gente recebe ela, acompanha a fidelidade. Então, seja um servidor de Cristo, irmãos. Seja mais dedicado naquilo que você está fazendo. Quem é servidor de Cristo, ele quer criar boas memórias. Se eu chegar para você hoje agora, fala, irmão, me conta uma história sua, do seu melhor amigo, você vai ser uma experiência que você teve com alguém. Momentos bons. Veja o caso de Lázaro, João 11, verso 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Nós vamos pular no verso 35 para não demorar muito. Olha, vamos ao 34. Vamos ao 34 aí. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. 35. Jesus chorou. 36. Disseram, pois, os judeus: veja como amava. Por que Jesus chorou? Porque veio à memória os momentos de vida com seu amigo, que era Lázaro, e Maria e Marta. Você tem que criar momentos bons com as pessoas. Você precisa criar momentos bons com as pessoas que você convive. Eu me recordo que teve uma época que nós não tínhamos rede social, né? Não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha nada disso. E a gente se reunia, irmãos e irmãs, no final da noite, no final da tarde, com a família, para ouvir os causos e as histórias dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Lembra? Eu lembro. E aquilo era muito divertido, era muito bom. De vez em quando tinha essas histórias, dessa história, que a gente escutava e não dormia. Isso não era brinquedista, mas eu tinha. Escutava aquelas histórias e a gente levava tão a sério aquilo. Hoje em dia, as famílias já não têm mais isso. Mas cristão, ele precisa ser romântico. Ele tem que romantizar o céu. Cristão tem que romantizar a sua fé. O que é um romance? Você já leu romance? É quando é contado os mínimos detalhes. Você precisa romantizar a sua fé. Sua fé é importante. Quando Deus te abençoa, como a Maria me falou, é importante contar para que o outro veja como Deus nos abençoa, nos protege, nos guarda. Eu orei, pedi, e Deus me abençoou. Lembra aquele personagem da Praça Nossa? Dos mínimos detalhes, né? Pois a cristão tem que aprender a contar os mínimos detalhes daquilo que é importante na sua fé, naquilo que você vive, de como Deus te abençoa, como Deus te guarda, como Deus é maravilhoso. Nós precisamos ser um pouquinho mais dedicados nessa parte. Precisamos aprendermos uma das qualidades que todo seguidor de Cristo tem, é a humildade. E humildade é o quê? Qualidade da pessoa humilde, modesta, simples, sem vaidade, simples. E humildade não tem nada a ver com dinheiro, posse, status, nada disso. Humildade é estado do Espírito. Quem é humilde
é aquele que aprendeu com Cristo. Aprendeu de mim, que sou manso e humilde. Pessoas humildes sabem das suas fraquezas e limitações. Pessoas humildes sabem como Cristo e são limitados. A humildade faz grande e mostra que o que existe no seu coração. Alguém diz: a humildade faz grande e mostra o que tem no seu coração. Já volta aí e diz assim: olha, os homens erram, os grandes homens confessam que erram. Os homens erram, mas quem é grande confessa que erra. Davi, quando o profeta Natan corrige ele baixa a cabeça. Quando o profeta Natan sentencia: tu és um homem, ele baixa a cabeça e diz: eu pequei, eu errei. Grandes homens confessam que erram. Ele confessa seu erro e conserta ele. Não adianta nada você consertar o erro, se confessar o erro e não consertar. Você precisa ser um pouquinho mais grato pelo que Deus já te fez na sua vida. Porque a gratidão é o único tesouro dos humildes, disse William Shakespeare. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Pessoa grata, agrada todo mundo. Você já agradeceu a Deus pelo que Ele te deu hoje? Você já agradeceu a Deus por tudo que você tem hoje? Diz eu contei aqui até compartilhando essa história, eu achei muito legal. Alguém disse assim: já pensou, se você, não sei quem é o autor, se você amanhecesse amanhã, você só ia ter o que você agradeceu hoje? Você não agradeceu pelo ar, morreu. Você não agradeceu pela casa, você não tem. Você não agradeceu pelos filhos, fica sem. Você não agradeceu pelo que você comeu, não deu para comer. Entendeu? Ser grato por aquilo que você tem hoje. Porque nós às vezes reclamamos aquilo que a gente tinha, que nós éramos. Eu trocaria qualquer riqueza, qualquer coisa, para ter 20 anos de novo. E eu sei que eu não vou ter. Eu queria ter 25 anos de novo. Queria ter 18 anos de novo. Queria estar com os meus 17 anos começando a namorar com a dona Rosângela lá na escola, era com 15 anos. Mas isso nunca mais vai acontecer. Eu tenho que contentar e olhar para o espelho e ver que eu mudei só um tiquinho, que eu tenho um pouquinho menos cabelo, que eu estou um pouquinho mais pesado, só um tiquinho. Por quê? O tempo, irmãos. O tempo é seu bem mais precioso. Roberto Justo disse assim: irmão, você não tem duas vidas, uma para ensaiar e outra para viver. Então viva seu dia, todo dia, como se fosse o último dia da sua vida. Eu fico cabulado como que as pessoas lá no mundo conseguem ser mais gratas que um cristão. A música do Renato Russo lá, que é sobre suicídio, talvez o sucesso maior da igreja urbana, fala sobre suicídio, é pais e filhos. O corpo da música, sabe o que é? É preciso amar as pessoas como se não tivesse amanhã. Uma pessoa do mundo, e tem um conhecimento cristão bem pouco, como ele tinha, falou algo tão profundo que nós, às vezes, como cristãos, não damos conta de fazer. Amar o outro como se fosse o último dia na vida. Amar quem está do seu lado, porque Jesus amou os seus discípulos, sabendo que eles amou até o fim. Nós temos que demonstrar um pouquinho mais de amor. Ser justo não é ser o seguidor de Cristo. Eu preciso ser justo. Lembra de como aquele que eu tenho certeza, porque nesse mundo ninguém pensou que foi mais justo que Cristo, né? A justiça corria nas veias do mestre de Nazaré. Eu acredito nisso. Por exemplo, toda vez que eu me encontrou com Jesus, a justiça entrou nele. Zaqueu, por exemplo, quando deu o banquete, ele falou: Senhor, eu vou vender tudo, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Se eu roubei alguém, é só me falar que eu restituo 4 vezes mais. A justiça entrou no coração daquele homem. A bondade entrou no coração daquele homem. Aquele homem não estava preocupado mais com a riqueza. Ele encontrou algo mais importante, que era amor. Jesus te ama.
ama e você precisa valorizar o amor que eu estou devolvendo a você. Eu sei que a gente cita muito aqui Romanos 5, 6, 7, quando a Bíblia dificilmente alguém morreria pelo justo. Há de ser pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus deu uma vida para os pecadores, irmãos. Romanos 5, 8. Vitor Hugo disse assim: ser bom é fácil. Ser bom é fácil. Difícil é ser justo. Ser bom qualquer um pode ser. A justo é que é o negócio. E tem gente que fala assim: olha, eu sou justo, eu sou franco, eu sou justo, e é por isso que eu falo assim. Não, você pode ser justo, mas você não precisa ser mal educado com as pessoas. Eu sou franco, só fala a verdade. Você já ouviu alguém falar isso, né? Mas o que eu estava dizendo, eu sou franco, só fala a verdade, estava querendo dizer, eu sou bruto sem educação dele. Eu sou sem educação dele. Porque você pode falar a verdade sem ofender o outro. É simples você falar sem ofender o outro. Você se colocar no lugar do outro. Lucas 6, 38. Dai e será dado. Com medida, recalcada, transbordante, sacudida, generosamente nos darão. Vírgula. Porque com a medida que você medir o outro, ele vai te medir. Se você acha que as pessoas estão te tratando mal, eu tenho certeza de que você tem tratado mal as pessoas. De repente você é sem educação e grosso com todo mundo e quer que as pessoas te tratem bem. Uma vez dá, duas, na terceira você deixa de lado, para não dar briga, não é? Então talvez o problema é nós. O problema não é o outro, o problema é nós. O problema não é o outro, sou eu. É o meu comportamento. É a minha atitude como cristão. Eu não estou orando como convém, não estou lendo a Bíblia como convém, não estou tendo uma atitude de homem de Deus, de mulher de Deus. Talvez você esteja nessa qualidade. Para de jogar o problema para o outro. Para de dar desculpa de Adão. Adão, comece do fruto que eu falei para não comer, o que Adão falou? Ah, se eu comi, não, foi a mulher que tu me deu. Eu pedi mulher para tu? Pedi não. Adão jogou a culpa em Deus. Olha, se eu comi, a culpa é sua. Adão literalmente jogou a culpa em Deus. Quando ele disse: a mulher que tu me deste, me deu o fruto que eu comi. Ele não foi eu para falar, comi. Errei, falei. Mas ele comeu conscientemente, porque ele queria acompanhar a mulher. Amém? Ouve Hebreus 11, 1. Sei que todo mundo sabe de cor esse texto. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Ser um seguidor de Cristo é ter fé. Quem tem Jesus tem fé. Ele acredita, até o último instante vai dar certo. Eu vou vencer, eu consigo, eu posso. Mas ele luta para dar certo. Ele faz de tudo para dar certo. Ele vai fazer de tudo para dar certo. Hebreus 10, 23. Presta bem atenção. Porque a fé é isso aí. A fé é esse crer nisso aí. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Aquele que prometeu é fiel. Lembra de João 14? Não nos deixa, meu amor, para ele orar por nós. Eu não vou te deixar. Não te deixarei e te abandonarei. Hebreus 13, 5, finalzinho do versículo explica: nunca, jamais te abandonarei. Certo que Deus não é abandonado. Nunca. Mas você precisa ter fé. Você precisa ser fiel. Ora mais, dê mais a Bíblia. Quando você for abençoado, aprenda a repartir a bênção com as pessoas que estão do seu lado. Dízimo, oferta.
telefone, internet, mídia social, tudo hoje em dia custa dinheiro. Os jovens vão fazer um trabalho, precisa de dinheiro. Tem que melhorar o dinheiro. Precisa da sua oferta, do seu trabalho, da sua ajuda. E Deus está te abençoando para que você possa abençoar os que estão do seu lado. Para de reclamar. Olha o Salmo 37, verso 5. Eu sei que você conhece. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas o verso 25, você lembra? Ele está escrito no verso 25. Fui moço e agora sou velho, diz Davi, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua semente a mendigar o pão. Note que ele não falou, fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi o servo de Deus desamparado. Eu nunca vi o justo desamparado. Eu nunca vi aquele que vem na igreja assim desamparado. Não. Você pode entrar na igreja e sair e servir a Deus. Lembra no começo que foi dito? No IBGE, 2024, 30% da população se identifica como evangélico. Mas não quer dizer que é não? Pequenos em pé, estamos chegando no finalzinho. Quem quer seguir a Cristo? Renúncia. Renúncia. Renunciar. Eu vi um pastor dizendo, ele testemunhando sobre a conversão dele. Ele já devia ter ouvido, ou escutou no rádio, na televisão, não sei. Dizendo ele que eu estava no quarto com a namorada. Falei assim, olha, vestiu a calça assim, a partir de hoje eu vou para a igreja, vamos comigo? Falei, não. Então, foi bom conviver com você, dia que eu passei junto, mas a partir de hoje nunca mais. Foi para a igreja até hoje. Conversou nisso, largar tudo para trás. Ficou para trás, irmãos? É para trás. Ó, o justo virá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós estamos olhando para trás. Você não pode olhar para trás. Para de olhar para trás, olha para frente. O que eu faço com a minha vida hoje? Quantos anos você tem? Quanto tempo te resta de vida? O que você está fazendo com esse tempo da sua vida? Reclamação ou desfrutar daquilo que você pode? Se você não pode ter o carro dos seus sonhos, se você não pode comprar uma Ferrari, anda no carro que você tem. Se você não pode comprar um carro, você pode pagar o Uber. Você não pode pagar o Uber, vai de outro, mas seja feliz com a vida que você tem. Porque eu aprendi a viver não como Paulo, jamais, nunca, nem sonho. Mas eu posso citar o que Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda qualquer situação que eu vivi até hoje. Eu era feliz quando eu tinha uma lambreta com minha esposa, e teve um dia que a gente saiu, eu com meus 3 filhos, ficava na verdade, eu era novinho no colo, né? Era o Natan no meio, e o Gabriel lá no pneu atrás. E a gente andava com a beleza. Eu lembro que hoje a gente peguei de bicicleta, os filhos, a família foi aumentando. Hoje eu estou com a família do mesmo jeito, seguindo o Senhor. Deus abençoou, vai continuar abençoando, prosperando cada vez mais, se você não desistir. Não olha para trás, não, irmãos. Seguir a Cristo é abrir mão de alguma coisa importante, alguma coisa que você achava importante. Casa, carreira, companhia de pessoas queridas, você tem que abrir mão. Seguir a Cristo, irmão, é pedir a Deus o dom da perseverança. Senhor, eu quero te seguir, eu preciso ser perseverante. Eu tenho que parar de reclamar. Toda vez que você for orar, fala assim: Senhor, me dá o espírito que tinha em Caleb. Eu quero a coragem e a determinação de Caleb. Senhor, eu quero a fé e a determinação de Caleb, de Davi. Eu preciso ter a sabedoria de Daniel.
colocar lá. E quando você orar, quando você ajoelhar para orar, pare de falar amém, pare de achar que a oração acabou. Porque a verdadeira oração começa quando você começa a trabalhar, quando você começa a fazer as suas coisas, que aí vai ser colocado em prática tudo aquilo que você aprendeu. Lembra quando você estava na escola que tinha um teste uma vez por mês, por semana? Marcava-se uma prova, alguns até davam dor de barriga. A prova do cristão é diariamente. Como Thales Roberto escrevendo aquele livro, ele diz: todo dia eu sou provado. Todo dia o pecado vem e me chama. Mas todo dia eu tenho a chance de escolher Deus. Eu vou escolher ser amigo de Deus. Eu vou escolher seguir a Cristo e viver para Ele, por Ele e por meio dele. Seguir a Cristo é viver para Ele, por Ele e por meio dele eu vou viver. É colocar Gálatas 2:20 na minha vida. Quando Paulo: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus. Se você pegar de Gênesis Apocalipse e desse conta de colocar só Gálatas 2:20 na sua vida, você seria o melhor cristão desse mundo. Usando só um versículo como base para a sua vida, só um só. Seguir a Cristo nos ajudar mutuamente a permanecer na fé as pessoas que estão do seu lado. Qual foi a última vez que você parou para orar por alguém, ajudar alguém, jejuar por alguém, buscar a Deus a favor de alguém?